Olá, morador, síndico, administrador de condomínio, consultor, porteiro, vigilante, morador, já falei? Morador. Morador. Seja bem-vindo ao Condotalk, o seu universo de segurança em condomínios. E eu, com meu parceiro Jorge Kaiser. Opa. Tudo bem? Viemos mais uma vez trazer para vocês um conteúdo interessante. Espero que vocês gostem. E esse convidado, logo mais eu falo mais dele. Mas o Kaiser vai apresentá-lo. Opa. Hoje a gente está com um convidado. Todos os convidados são especiais, né? Não, mas esse é mais. Mas acredito que esse Desculpa, pessoal, mas esse é mais. que esse é o convidado mais especial. É. Ao menos é o mais antigo, com mais histórico, com mais experiência, com todo respeito. André de Pauli tem livro escrito, tem a história da segurança, a história da construção, a história de condomínios aí, para dar uma aula para gente. Muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu mestre. Obrigado, André. Seja bem-vindo, cara. Um abraço grande, uma excelente oportunidade aí, um privilégio poder estar fazendo parte da história desse programa, desse desafio, desse projeto do Condotalk. Junto com dois queridos, pessoas assim de um carinho muito grande com o tema, com a seriedade que o tema precisa, exige, mas que sabe levar isso com leveza e profissionalismo, né, ao mesmo tempo. Legal. Eu comento que a gente sempre tem o papel aqui do consultor, dos convidados que vêm como professores, e eu que sou morador desse condomínio. Que tô cheio de curiosidade, tô reclamando de tudo. Tô reclamando de tudo e tô cheio de curiosidade. O legal, né? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E fez 20 anos que eu ingressei na área de segurança privada esse ano, né? E eu lembro que quando eu ingressei na área de segurança privada, tinha várias pessoas que eu fui conhecendo. Eu vou falar da Margarida, ela pode ficar chateada que eu conheci ela lá atrás, mas ela era uma jovenzinha também, né? Margarida Medrano. Tem vários desses gestores hoje consagrados que a gente fala, né? Que continuam atuando muito bem e que eram minhas referências na época. E eu lembro de algumas pessoas que, quando eu estava na faculdade, a gente tinha... na faculdade tá todo mundo, né, com ânsia de aprender, né? Aquela correndo atrás de conteúdo e tudo mais. E tinha algumas pessoas, na época, que a gente já enxergava e eles eram passados pra gente como professores. E você é uma delas. Cara, acho que tinha uns 4 que era colocado como referência e você sempre teve como uma delas. Então é um prazer. É um prazer, primeiro, eu te encontrar pelos eventos e poder conversar com você, né? É um prazer ter você aqui. Eu falo que quando a gente encontra as pessoas que um dia a gente enxerga e pode ser inalcançável, não é isso? Quando a gente vê a pessoa muito experiente e quando a gente conhece, é muito legal. É um prazer mesmo. Obrigado. E é um orgulho, um reconhecimento grande quando se é chamado de professor, porque normalmente quem chama, quem assim se refere, ou quem recebe esse título, é um dos mais nobres do mundo, né? É de alguém que você tem alguma expectativa, alguma confiança de que tem algum conteúdo que possa mudar ou o momento, ou a vida, ou o principal, que é promover confusão na cabeça. Provocações, né? Provocações. Professor, antes de tudo, ele não dá receita, porque ele não tem a receita. Ele estimula, provoca você raciocinar, você pensar, porque a gente ainda vê que tudo é muito novo na história da própria humanidade. A primeira vez que eu tive um insight muito forte com relação a isso, eu fiz engenharia civil como
o nosso grande querido Kaiser, em Petrópolis. E na rua, tomando um café lá num dos cafés famosos lá de Petrópolis, eu conheci uma pessoa e falou, olha, eu vi Dom Pedro II. Na hora, me veio uma revolução na cabeça muito grande. Como é que alguém viu, que está comigo, viu Dom Pedro II? Como se fosse uma coisa longínqua, estratosférica, longe demais. Ele falou, não, tem 100 anos, 100 e poucos anos. Você vê aí Dercy Gonçalves, você vê o arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, você viu pessoas que têm 100 anos. 100 anos é um sonho, é um sopro. Sim. Né? Então, dentro da área de segurança, quando se fala ainda da história da segurança, é uma coisa tudo muito recente. Então, é muito melhor você provocar o raciocínio, ensinar a pessoa a pensar, a raciocinar, do que entregar uma receita que ela repete. Ela só vai ser mais uma. Então, sendo professor, o grande estímulo que eu tenho é pense, né? Como fazer, como pensar diferente, como quebrar essas regrinhas, essas pequenas receitas, né? A grande dificuldade que a gente vai ter hoje vai se atentar nessa 1 hora. Porque da última vez que eu encontrei o André, a gente ficou conversando por acho que umas 5, 6 horas. E agora, só o fato dele falar do Dom Pedro, eu já lembrei de de 2 coisas. Então, eu tenho isso com a minha avó. Minha avó, ela veio para o Brasil com a família dela no início da Segunda Guerra. Tá. E a gente pensa, porra, a Segunda Guerra foi, né, longe pra cacete. Há muito tempo. Mas a minha avó viveu a Segunda Guerra. Sim. Então é um negócio que é muito louco isso na cabeça da gente. E a outra coisa é a tecnologia mesmo. Hoje a gente tem facial. Há 10 anos atrás não tinha facial. Até já existia a tecnologia, mas não tinha nos condomínios, né? Não tinha nas empresas. Então, essa velocidade que tudo vai... E a gente tem que se adequando, e os condomínios em si, por serem organismos vivos e serem microcidades, eles têm que se adaptando, né? É só um comentário, não é uma pergunta, porque como eu acho ele um professor, eu tenho ele também como referência, como professor, ele e o Marci, que o Marci é também um cara que eu gostaria de trazer um dia. Legal. São as grandes referências, porque quando a gente começa a pesquisar sobre segurança, é o livro deles que a gente vai ler, é os artigos que eles publicaram que a gente lê, né? É só isso. Passar a bola para você agora. Não, imagina. Essa pergunta. Eu, falando um pouco, né, mais uma vez, falando um pouco da faculdade, eu lembro que a gente tem uma matéria que fala sobre a história da segurança. E aí você vê o pessoal ali tentando puxar, criar, né, uma história para a segurança do Brasil. E aí a gente entra para a época dos processos de segurança bancário, né? É ali que o pessoal fala que iniciou. E até foi um dos temas que a gente puxou aqui um pouquinho antes da gravação. Para a gente entrar para a área do condomínio, né? Quando que você que tem esse conhecimento, estuda e gosta do assunto, quando que a gente começa a falar sobre condomínios do Brasil e começa a entender um pouco sobre a importância da segurança para os condomínios? Para a gente ter a ideia, falando em tempo, né? O primeiro edifício alto, tido como chamado edifício alto, na América Latina, né? Ainda está aqui, na Líbero Badaró. Ele foi inaugurado em 1924. Nós estamos completando 100 anos, um século, né? São só 100 anos que nós temos para falar de condomínio. E condomínio alto, na época, estava falando de 12 andares. Então, e é fantástico, lindo o prédio. E de lá até 1900, nos anos 90, né, você morar em condomínio, você tinha problema só do síndico, era receber, pagar e cobrar aquele que deixou de pagar.
e pagar as contas, água, luz, básico, e acabou por aí. Não tinha preocupações maiores. Depois começaram os anos 80, ainda, o que mais se roubava em condomínio, o que mais chamava atenção nos condomínios com relação ao tema segurança, né, era roubo de toca-fita, uma coisa que vocês não viram. Era uma bandeja que se colocava no carro, o rádio você levava para casa, andava com rádio pela rua. Até era chique, era até famoso, né, quem tinha um rádio no carro. Dali para frente surge, no ano 2000, o termo arrastão. E, a partir daí, esse arrastão, um dos mais famosos, ficou aqui próximo da Paulista, aqui. Não me vem na memória agora o nome do condomínio, mas lembrando eu falo. Que foi um arrastão mesmo, foi um roubo de quase todos os andares. Só quem não estava em casa que não foi assaltado. Então, todos os apartamentos eram um por andar. Vila América, lembrei. Condomínio Vila América. Altíssimo padrão, com segurança caindo, se falava na época, saindo pelo ladrão. Tinha segurança saindo pelo ladrão no prédio, e mesmo assim assaltaram o prédio inteiro. E a partir dali veio uma sequência muito grande desses casos. Mas se vincula, até hoje, quando se fala em segurança, que eu acho que é um tema que também é interessante colocar, só se relaciona a segurança com roubo e furto. E vai muito além disso hoje, a segurança e condomínio. Esse condomínio, esse arrastão, sabe qual que é? Não. Aqui na Alameda Lorena, aqui perto onde a gente está, e o senhor me corrige se eu estiver errado, e o único apartamento que não foi roubado, não sofreu do arrastão, foi a cobertura que era do Pires, do dono da Pires Segurança, porque ele estava viajando e ele passou uma ordem para a empregada, para o pessoal, que não era para atender nenhum interfone, então não atenderam o interfone, por isso que não foram vítimas do arrastão. É considerado o primeiro arrastão em um condomínio do Brasil. Isso. O termo arrastão veio do Rio de Janeiro, mas se gosta de investir mais tempo explicando um pouco isso. Você é arrastão do mar, né? Da pescaria. Você passa o que vier em lucro. Você vai arrastando tudo o que tiver. Passa a rede a pé ali no mar. Que ainda acontece lá no Rio, né? Esse arrastão. Em Santa Catarina, em todo o país, a pesca da tainha é assim, famosa e tal. Você passa o arrastão. Tem uma música, né, na Bahia também, que fala sobre o arrastão. Tal. Que é isso, de você passar e levar o que tiver pela frente. Né? Eu vivi uma experiência dessa num jogo do Maracanã, também na época, nos anos 80 para 90, você sai do Maracanã e saía passava por você um grupo enorme de pessoas e sai roubando tudo que tiver pela frente, relógio. Na praia também isso foi comum. Então, você passava um arrastão na praia. E esse termo um jornalista lançou e pegou. Né? Mas eu gostaria de chamar um destaque para esse termo segurança. Afinal de contas, o que cada um pensa, o que é segurança? Quando você fala em segurança no condomínio, o que é segurança? É só roubo e furto? É roubo e furto? De que se trata a segurança de uma forma geral? Vocês têm alguma ideia? Se for abrir o leque segurança, a gente vai falar um pouco de proteção também, né? A parte de, vamos colocar o Você pegou uma palavra já forte. Safety, né? E não só o security, né? Que o inglês define melhor, né? Safety, security. A segurança tanto voltado para o patrimônio, quanto para o acidente, quanto para... Então, a segurança, ela tem um leque bem grande também, né?
Então, eu gosto de pensar que a segurança ela é qualidade de vida. Se o cara está inseguro, ele não tem qualidade de vida. Você está derrubando o primeiro mito que tem no mercado, que falar que existe conflito entre conforto e segurança, né? Você se sente confortável num lugar inseguro? Sim. Você se sente confortável num lugar sem segurança? Ué, dependendo Que do você local. está inseguro? Dependendo do local, você sente. Às vezes você está com segurança, você não se sente confortável. É uma coisa, você, é o comodismo, né? Você, numa situação cômoda. Mas respeito a sua opinião. Por exemplo, um cinto de segurança. Às vezes, ele é incômodo. Às vezes ele é incômodo. Mas a gente sabe que ele é necessário. E eu não ando sem. Né? Às vezes ele está pegando, pega no pescoço, você tem que ficar ajustando. Ele está incomodado. Às vezes você sem ele está inseguro. Então, se a gente for pensar numa amplitude... Hoje em dia, eu não consigo andar com carro. Eu não me sinto confortável num carro sem cinto. Também não. E você, onde você morar num lugar sem segurança, ou você estar num local onde você vê assaltos direto em volta, você não pode estar... Eu imagino não estar num local confortável, né? Mas você tocou numa palavrinha poderosa, chama proteção. Então, segurança está relacionada à proteção. Mas você vai proteger de quê? Então, a proteção não chegou ainda no o que é segurança. Uhum. Segurança é proteção de algo que te ameaça. Quando você tem o teu... O que é de mais comum em todo ser humano, desde os neandertais até hoje, e em qualquer ser humano no planeta, em todos os tempos, e isso não vai deixar de aparecer, de surgir nos próximos milênios, enquanto existir o ser humano. Qual é a principal característica? Além de sede, fome, frio, calor, o que é nato? Segurança. Medo. É isso. Né? Nada mais forte no ser humano, em qualquer um, do que medo. Agora, também, né, o medo dele não precisa ser o seu, mas ele tem medo. Para você ter medo, você vai exigir, vai pedir proteção. O grau de proteção é uma outra coisa. A proteção não é uma sensação. É outra coisa, outro mito que eu gostaria de derrubar. A sensação é uma coisa de pele, é uma coisa irracional. Né? Você não precisa raciocinar para sentir. A segurança, você percebe. O grau, por quê? Nós estamos falando do medo, da proteção. Você se sentir protegido ou não, você raciocina. Você sabe o que, você percebe que há algo que te esteja oferecendo proteção. Então, ele é racional, não é sensorial. Racional. Não é uma coisa que você toca, não é uma coisa que você passa por você e você sente frio, sentir paixão, sentir... É racional, segurança é algo racional. E sendo racional, você consegue definir um grau. Tanto que ele pode se sentir mais seguro que você aqui. Eu posso me sentir mais seguro do que todos que estão aqui. Né? Por exemplo, quando eu subi, eu já prestei, como diz o hábito, né? Você presta atenção nos extintores, eu tenho extintores, eu tenho uma série de elementos aqui de proteção que eu percebi vindo até aqui. Então, isso me faz perceber que eu estou num local seguro, que eu tenho um certo grau de proteção. Eu consigo, então, medir. E se eu meço, eu posso comparar, né? Se esse condomínio está mais seguro que um outro,
ou o quanto que está seguro esse condomínio, né? E aí a gente desenvolver. Agora, você tem essa proteção contra ameaças, alguma coisa que te ameaça. Eu conheço pessoas, até de muito próximos a mim, que tem medo de pena, tem fobia, até mais do que medo. É um medo irracional, quase. Ela tem medo de pena. Ela não consegue ter uma pena que ela não fica na sala. De uma ave qualquer, né? Ela não está certa nem errada. É o medo dela. E esse medo que ela tem precisa ser tratado imediatamente, rápido. Tem um livro Rápido e Devagar, também, né, para citar essa questão de rápido e devagar, que ele defende em dos estudos, é um livro fantástico, é um psicólogo israelense que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Você tem uma ideia de que como tão ampla é precisa ser a nossa visão. E ele diz, se você tem alguém que está com medo, você precisa reagir imediatamente. Porque não adianta você apresentar um projeto e falar, olha, o problema da violência é por falta de educação, então eu vou desenvolver um sistema de educação que daqui a 10 anos, mas eu estou com medo hoje, eu preciso resolver minha preocupação com o celular, com levar tiro, tem um nível de segurança de medo que precisa ser resolvido já. E aí esse grau de proteção é que é a segurança. Eu me sinto seguro, porque o grau de proteção que eu consigo avaliar é alto, é elevado, ele flutua ao longo do tempo. E muda ao longo do tempo essa sua percepção, você tem novas ameaças, né? E esse tema é interessante porque deixa de ser só roubo e furto. Quando a gente entra na esfera condominial, nós estamos falando de qualidade de vida. Qualidade de vida, a primeira coisa de qualidade de vida é você estar no local sem medo, né? Quando se fala em segurança, os fatores críticos de sucesso da segurança no condomínio estão estabelecidos em lei no Brasil. Código Civil. Quais são? Os 3 S's. Segurança, saúde e sossego. São os 3 S's, são os 3 fatores críticos que já estão definidos em lei, no próprio Código Civil. O gestor de segurança, aí vem a gestão, né? A diferença entre fazer gestão e fazer administração. Deixa eu interromper, porque eu estou vendo que você está indo para o próximo tópico, para a gestão. Tá. Só que eu ainda tenho perguntas sobre o tópico. O senhor falou do medo e aí citou até o exemplo da pena. E nisso o senhor passou, só que, do meu ponto de vista, foi muito rápido, sobre a ameaça. Quais são as principais ameaças? O que é uma ameaça no condomínio? Se o senhor puder falar a respeito. Agradeço também pelo senhor, né? Mas eu peço um pouco de desrespeito. Se você puder. Você mesmo. Então, nós estamos todos juntos aqui. Foi um outro fator que, já no livro, né, quando foi produzido o livro Segurança para Gestores de Condomínio, né, eu busquei sair da área de... Quando se fala de segurança de condomínio, só se falava de câmeras e equipamentos, né? Seu condomínio tem segurança, né? Ele tem câmera e tal, mas não é segurança. Câmera e equipamento é coisa pequena. E aí, um dos temas fortes é esse de ameaça. Então, a primeira vez que apareceu mais do que roubo e furto. Na época que foi lançado, também não é tão distante, nós estamos em 24, foi 17.
Foi antes da pandemia, acho que 17 ou 18. 2017. Então, na época, eu citei 50 ameaças, né? Hoje eu já estou falando em 150 e já lançado isso, produzido e divulgado, né, no grupo Condomínios no Facebook, que é onde eu mantenho lá há 10 anos postagens diárias de estudo de casos, né? E lá, a última versão que eu postei, tinham 150. Essas ameaças, então, vêm de fora para dentro e tem as ameaças que já estão dentro do condomínio. A ameaça que vem de fora, o que você tem? Alguém que vem roubar o condomínio. Mas você pode ter alguém, um vizinho, que também pode roubar. Então, você tem tratamento diferente. O roubo com origem externa, ele é diferente de um roubo com origem interna. Porque ele já passou pela portaria, já passou pelos controles, os controles de acesso, de tudo. Ele é o seu vizinho, né? Que outras ameaças você tem de fora? Sei lá, um tiro, você tem vandalismo que vem de fora. Imagina esses prédios aqui da Avenida Paulista, quando você tem os eventos aqui. Quer dizer, você tem um potencial grande de vandalismo que vem de fora. Mas você também pode ter e vai ter o vandalismo que vem de dentro. Os aborrecentes, Dr. Silvio Capanema, um dos grandes juristas e geniais pessoas, um brasileiro fantástico, carioca, que atua muito na área de condomínio, na área jurídica de condomínio. Ele criou a expressão condemônios. Sim. Né? Foi fantástico. É dele, Silvio Capanema, doutor Silvio Capanema. Esses condemônios têm diversas idades, né? Então, você tem os aborrecentes que efetivamente produzem vandalismo internamente, né? Você tem o tráfico de droga que vem de fora e você tem o tráfico de droga interno. Você tem... E aí? São 150 hoje e eu já cheguei a 160, devo estar postando aí nos próximos dias os próximos 10. E eu tenho essa relação todas com o próprio Código Penal relacionado a ele. Então, não são 150 chutes. Né? Já estão previstos no Código Penal, só que a gente não se dá conta e fica preocupado com segurança só de fora para dentro. Quando eu fiz essa relação e lancei, desses 150, 75% estão dentro do condomínio. Quantos, desculpa? 75 Bastante. já estão dentro do Eu vou condomínio. falar um palavrão aqui, mas o YouTube ia bloquear. Bastante. Bastante. Nós estamos falando em 25, né, que vêm de fora. Esses 25 que vêm de fora causam impacto, causam consequências famosas, né? Que é o roubo e furto, que a imprensa bate muito. Mas você tem as internas, a doutora Roseli, né, que é uma das síndicas, né, professoras de sindicatura mais incríveis aí, com livros fantásticos na área de gestão condominial, né, gestão predial. Ela basicamente tem o foco dela nos livros primeiros dela de segurança relacionados a incêndios só. Porque a história, o que preocupava um morador, desde que nasceu Martinelli, por exemplo, as pessoas não iam morar lá com medo que se tivesse um incêndio. Sim. Como é que você sai daqui, né? Então, incêndio é uma ameaça com risco potencial muito grande, muito maltratado no país, mas muito maltratado. Eu te dou um exemplo recente de que eu vivi num cliente. O síndico, por hábito, né, tem a renovação lá, que ele precisa atualizar, renovar o AVCB, mas independente do AVCB.
No caso, ele nem tinha o AVCB. Ele estava preocupado em deixar o extintor atualizar. Legal. O que ele fez? Metade dos extintores ele mandou atualizar e deixou a metade. Eu falei, você está cometendo um crime. Você tem um projeto, esse projeto te deu o AVCB, nesse projeto ele disse que precisa ter 30 extintores, não 15. Sim. Só fez metade. Aí eu falei, ótimo. Aí eu fui denunciar esse síndico, não é o síndico que é o errado, o certo, é a condição que ele deixou, para o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Aí a menina que atende, olha, estou aqui para denunciar o caso de um condomínio que deixa metade dos extintores, a outra metade tira. Eu falei, mas todo mundo faz assim. O bombeiro me dizendo isso. Eu falei, muita gente comete crime, mas isso não é normal. Não pode ser normal. Eu não estou precisando, sei lá, bater nele, nem multar, nem nada disso. Só preciso que você vá lá e diga que ele tem que fazer corretamente a prevenção, né? A proteção das pessoas. Então, para se ter uma ideia de como é que é tratado, né? O que as pessoas também fazem. Olha, ninguém desce para ter o curso de brigada. Aí eu aprendi com outro excelente oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é o que tem de melhor no país. Esse deslize foi de uma atendente, né? Não é do Corpo de Bombeiros. A gente vai trazer um oficial do Corpo de Bombeiros para falar sobre incêndio. Eu recomendo o Mora, né? O comandante Mora. E aí ele falou, mas você pode mesclar. A maioria, hoje, você tem tecnologia, você faz curso à distância. Você filma o teu treinamento, passo a passo, divide ele em pílulas de 3 minutos, de 2, 3 minutos. Você vai passando, você vai treinando 100% em 3 minutos. Ele só não está no presencial. Nós estamos na mudança ainda, né? Muita gente não acredita, mas só acredita no presencial, mas você pode fazer isso, né? E trabalhar o que exige efetivamente, que é o presencial, que você põe a mão no extintor, sentir a pressão, mas só mostrando como é que a gente trata alguma dessas ameaças. Mas você tem outras ameaças muito fortes que ocorrem internamente, que eu chamo que precisa ter um plano do condomínio sobre as drogas, né? Você vai dominar? Ou o condomínio, ele aceita, ele busca dominar ou enfrentar, né? Isso precisa estar decidido. Como é que você trabalha? E as pessoas simplesmente não trabalham, né? Você tem a prostituição dentro, já está dentro, já passou pela portaria, já passou por tudo. Isso pode ser ou não um problema? Quem é que estabelece, que define alguma coisa? Deveria ter, que é o Código de Ética e Postura do condomínio. Ninguém sabe. Eu acho que eu cheguei a perguntar para vocês, nos encontros de feiras, né? Quantos de vocês já moram em condomínio, e quantos condomínios já passaram? Se em algum deles alguém já te deu uma aula de como morar naquele condomínio. Você realmente perguntou, e a resposta é não. Ninguém. Então, se você não ensina, como é que você vai cobrar? Aí você vai ter um problema permanente, né? As pessoas não sabem morar em condomínio. Nós estamos falando aí de 100 anos. 100 anos, não são 100 anos, 100% da população morando em condomínio. A maioria sai de uma casa, térrea, um sobrado, morando na beira da rua, sem vizinho em cima, sem vizinho embaixo, algumas até sem do lado, não são casas geminadas, ou vêm de condomínios horizontais, né? Não sabe viver em conjunto, né?
tem até receio de morar, porque vai dizer que é coisa de comunista, né? Todo mundo tem uma vida em comum. Mas é exatamente isso. Você tem vidas em comum. A minha vida num condomínio afeta a sua. Na rua já não é tanto assim, já não tem isso. Então, é fundamental que as pessoas aprendam a morar em condomínio. E alguém precisa ensinar. E, para isso, precisa criar alguns instrumentos, alguns mecanismos, até para padronizar isso, que é o que eu defendo, que hoje vem com a sigla ESG, né? Forte na governança. Não preocupado com o gestor ser ladrão. O ESG nasce também um pouco com isso para evitar fraudes e tal. Mas o foco na segurança, de você ensinar código de ética, como eticamente você convive no condomínio. Como é que fica isso? E hoje você tem um dos maiores problemas de segurança em condomínio, a violência condominial. São os graus de violência interna. Então, entra racismo. E aí você viu o caso recentemente, uma juíza ser considerada moradora antissocial e expulsa do condomínio. Juíza. Como é que um juiz pode ser racista? Quer dizer, alguma coisa não se espera. Mas então não é o nível social de quem nós estamos falando. No social, econômico, cultural. Quer dizer, tem algumas situações que o condomínio precisa saber e informar, e começa a ter gestão sobre isso. Quer dizer, trabalhar sobre essas condições, o que é tolerável, o que é intolerável. E essa condição racismo é uma ameaça interna. Já passou pela portaria. Você ter como você trataria um nazifascista, um morador nazifascista? Você tem ideia de como tratar isso? E a vida dele, só que no entorno dele, você tem uma pessoa, o vizinho de cima ou do lado é um judeu. O da frente é um negro. Ele é cercado de... E isso de minorias. Impacta na segurança, né? Direto. A segurança que tem que resolver. Isso nós estamos falando de mais do que conforto, nós estamos falando de proteção da vida das pessoas dentro do condomínio. Sim. E eu desenvolvi uma metodologia que eu consigo medir de 0 a 100, usando aquele conceito. Quando você pega, hoje em dia, é mais fácil do que na minha infância. Quando você vai fazer um exame de sangue, você recebe e já tem a referência do lado. Né? Uma reguinha ali, né? Isso. Então, todo mundo virou um especialista em medicina, né? Porque já sabe, não, eu estou muito bem, está tudo certinho aqui. Todos os índices estão abaixo. Eu jogo no chat GPT. Eu fiz isso com o meu exame. Joguei no chat GPT. Não, está tudo bem, coloca então. Na internet lá e dá a resposta. São os riscos que também a gente está correndo, porque, em termos legais, existe uma legislação muito forte, grande, em termos de segurança, na parte jurídica, no que diz respeito a essas relações humanas, né? Os contratos. Contrato é outra área muito forte, que a gente vai entrar na gestão, né? Mas das relações... segurança em condomínio não tem nenhuma legislação que te obriga a não ter roubo, nem ter furto, nem tratar, a menos que efetivamente essas relações. Uma ampliação ou correção. O Código Civil fala em 3: segurança, saúde e sossego. Mas você também tem a valorização do empreendimento como fator crítico de sucesso. O que você produz dentro do condomínio, a fama, a reputação do condomínio, vai influir na valorização ou depreciação daquele bem. E a outra são os hábitos e costumes que precisam ser respeitados. Quer dizer, eu fiz uma consultoria para um condomínio aqui próximo, onde só tem gays.
só tem pessoas da LGBTQIA+, etc. Não tenho nada contra, mas é a realidade. Aquela realidade eu preciso levar que ele tenha o melhor resultado de sensação de proteção, que ele tenha as suas relações estáveis e satisfeitos com onde estão, e a valorização do empreendimento. É algo que eu sempre também cito para os síndicos, que eu chamo de risco de imagem. E reputação. O síndico, eles não entendem, quer dizer, alguns entendem, mas a grande maioria não entende. Fala assim, mas como assim a imagem, a reputação? Eu falei, sim, porque isso impacta no valor do seu imóvel. E uma das obrigações do síndico é valorizar o bem, né? E daí agora, ao menos todos que eu passei e expliquei, eu consegui. E isso eu ponho lá na minha matriz de risco, o risco de imagem. Porque você tem um arrastão no prédio, tem todo o risco da violência e tudo mais, mas também tem o risco reputacional, né? Vai desvalorizar aquele imóvel, porque, teve um arrastão ali. Vou mudar para aquele imóvel, porque pode acontecer isso. Né? Ou, como ele citou, alguém que é da comunidade LGBTQIA+, não se sentir confortável em ir para um condomínio onde tem algum caso de agressão, de homofobia, enfim. Então, eu vejo isso como o risco reputacional, o risco de imagem ali, são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa, né? E que vai impactar no valor mesmo, em financeiro. Eu te dou uma outra situação, porque essas que a gente está citando são situações pontuais. E hoje a gente está perguntando pouco, hein? Até você tá quieto aí. Deixa ele falar. É minha culpa. Aula aqui. É minha culpa. Imagina, tá muito bom. O volume de informações, são 34 anos de dedicação para a segurança privada. Então, é grande. E passando por todas as áreas da segurança, eu só efetivamente não atuei em bancos nem em órgãos públicos. As duas áreas que não tive atuação nenhuma. Nas outras especializações, nas outras especialidades da área de segurança, passei por todas, né? Logística, escolta, segurança na cadeia logística, então é amplo isso. Segurança na indústria, em todas as áreas de indústria, de fármaco, como prestador de serviços, foram mais de 15 anos como prestador de serviço, fazendo a gestão da mão de obra, né? Que presta serviço. Depois, como consultor, como tomador de serviço do outro lado da mesa. Então, são hoje 34 anos, né, de vida dentro dessa área, onde deu para assistir toda essa evolução, e prestar atenção, né? Nossa formação como de exatas abre a mente para você trabalhar com indicadores, com números, com planilhas de custo. Eu participei de uma era que, no início dos anos 90, não tinha planilha de custo dos serviços de vigilância. Raríssimo. Então, participei desse início da criação. Por exemplo, na convenção dos vigilantes, como é que chama? Na convenção. Você tem lá um índice como você calcular a hora extra, o que é a hora extra. Eu cheguei a dar palestra só sobre como calcular escalas, trabalhar com escalas, viver as melhores épocas e a pior, né, que é a 12/36. Mas isso é um papo para um condotal que específico só sobre a 12/36 uma das piores coisas que já aconteceram. Mas eu participei disso. E na convenção, um número que tem tudo que ultrapassar
a um determinado índice. Aquele índice nasceu quando eu ensinei discutir, debater com o sindicato dos vigilantes como é que se calculava a hora extra. E aí aparece, na mesma época, aparece no sindicato, na convenção coletiva da categoria dos vigilantes e dos porteiros. Isso é a diferença de um para o outro que o sindicato acabou debatendo. Mas aí já desvia o assunto. Como que a gente pode diferenciar ou definir a administração de condomínio ou gestão de condomínio? Como que isso pode ser colocado e a sua importância sobre isso? Nós estamos trabalhando com duas palavras e conceitos diferentes que muitas vezes são misturados, muitas vezes convenientemente. Administrar não dá trabalho. Administrar é basicamente você cumprir um padrão. E recebe conta, paga conta, a diferença. Você não tem metas para ser atingida. Um administrador, isso, para não dizer que são palavras minhas, Peter Drucker, está satisfeito, é uma referência razoável. É um rapaz conhecido. É um rapaz conhecido. Né? Peter Drucker, nos anos 60, ele tem um livro dele que é sobre gestão. Né? E aí ele define. O administrador, ele basicamente cumpre um padrão de preencher documentos e... O receituário. O receituário. Né? O gestor, ele tem o desafio, efetivamente, de atingir metas. Ele tem que trabalhar com atingir metas de desempenho, ele tem que trabalhar com melhoria contínua, né? E trabalhar com planos de continuidade, com você efetivamente desenvolver contingências, trabalhar com contingências, melhoria contínua, e mais uma vez, quer dizer, esse ciclo do PDCA, que depois entra a Deming, que é o sistema de qualidade. Raríssimos os casos, raríssimo, mas muito raro mesmo, o condomínio que tem um sistema de gestão de qualidade, que trabalha efetivamente, tem indicadores de qualidade para apresentar. Síndicos com indicadores de desempenho pessoal. Então, nós já estamos falando em SLA. SLA é uma sigla que nasce nos anos 2000. Com o boom ela vem do mercado do americano, basicamente. A indústria americana automotiva já usava. O primeiro artigo sobre SLA eu escrevi junto com Michel Pípolo, comecinho aí do século, né? Com informações e conceitos que vêm da Ford, da indústria automobilística americana. Mas o grande forte do SLA, os livros, a literatura que você encontra, ele vem da área de TI. O boom, né, do ano 2000, a virada do ano 2000, que todo mundo esperava que fosse acontecer uma desgraça, o que trouxe foi muita novidade e muito do que se brigava, se lutava, os expoentes da área de segurança privada, não necessariamente condominial, mas que lutava na época, você falar em política de segurança. Política é coisa de vereador, deputado. Não é. É o básico, fundamental para você. Não existe como você falar em segurança sem ter uma política de segurança. E isso nasce com o boom do milênio lá nos anos 2000. E aí vem o SLA, que é o Acordo do Nível de Serviço, Service Level Agreement. E como que funciona, como que você vê o SLA para condomínios? Eu perguntando isso, você citou o Pípolo lançou recentemente, se não me engano? Sim. Ano passado, já tem uns livros sobre o SLA e SLM. Tem um que ele lançou junto com o Fernando Sol, né? Os dois assinaram juntos, mas isso já faz tempo. Já tem uns 4, 5 anos. Tem um na cabeceira lá, já faz um bom tempo. Então
Porque eu lembro que em 2022, pós-pandemia, ele lançou um sobre Outro. SLA. É. Então, de repente, é uma nova edição. Pode ser. Mas o fato é que o termo, né, o Sim. conceito, ainda é muito raro. E quando eu escrevi com ele isso, né, Mas- o que eu defendia era o SLA vinculado com participação em resultados, para você evoluir muito mais, estimular, como você estimular o desenvolvimento, a melhoria contínua do profissional que está lá na ponta. Como o vigilante, no dia, ele vai querer ser melhor no dia seguinte. E como que a gente implanta isso num condomínio? Pouco antes disso ainda, tem um livrinho que vale a pena recomendar para todo mundo. Eu chamo o Gerente Minuto. Gerente Minuto ainda dos anos 60 também. O boom dessa condição do conceito de gestão nasce nos anos 60, se aperfeiçoa com a entrada da ISO 9000, que aí você está falando em gestão. Depois vai evoluir quando você fala na 31000. E depois tem as outras normas que é gestão da segurança na cadeia logística e por aí vai. E todos esses termos de gestão falam em indicadores. Indicadores você mede. Então, o que o gerente Minuto disse, são 3 coisas que você precisa ter para uma pessoa. Primeiro, dizer aonde ela está e aonde você quer que ela chegue. Ninguém te diz isso desde o primeiro emprego que você tem. As pessoas te contratam como se você já fosse um papa, desde o porteiro, o faxineiro, o auxiliar de serviços gerais, contrata e põe lá. E você não dá métricas para ele não vai dizer... Você não conversa sobre isso, sobre desempenho. Ele não sabe como medir o desempenho dele e as pessoas vão sendo substituídas. Às vezes ele não tem nem acesso à descrição de trabalho dele. Isso, mas isso vai até o diretor da empresa. Todo mundo quer contratar. Ninguém é dito isso. Eu estou falando isso há quase 50, 60 anos. Quer dizer, que essas situações dos anos 60 para cá mudaram muito. Né? Mas mesmo assim, nós estamos falando recente, né? De uma certa forma, 60 para 2000 são 40 mais 20, nós estamos falando de 60 anos. 60 anos de evolução ainda é muito primário. As pessoas, a sociedade ainda é muito primária para você espalhar isso, ter isso como um padrão, o que é diferente fora daqui. Por isso que o Japão evoluiu, por isso que a China evoluiu e evolui, por isso que alguns grandes centros, por isso, a cultura americana também evolui, e outros centros regrediram enormemente e ficaram para trás. Né? Mas, fundamentalmente, é isso. Quer dizer, como você aplicar o acordo do nível de serviço? Nós estamos falando agora em gestão de contratos, que é uma outra especialização do gestor, que todos os síndicos fazem. Quando se fala também em condomínio, não perdendo o foco, falando em gestão de contratos, você tem diversos contratos que você administra que influem diretamente na segurança. Você tem o contrato de manutenção, você tem o contrato de operação com o seu prestador de serviço de mão de obra, que fornece mão de obra, seja de porteiro. Você tem contratos de monitoramento de sistemas de alarme, você tem contratos continuados. Né? Limpeza. Todos. Né? Todos os contratos, de uma forma que eu estou falando de contratos continuados. Não é um contrato que dura 30 dias. Mesmo esse você pode ter, e deve ter algumas, mas não precisa ter um SLA, Acordo de Nível de Serviço, que junto com ele vem o SLM. São 2 sistemas que são acoplados como 2 olhos. Né?
O SLA é um acordo que nós fazemos, você tem lá os seus indicadores, é onde a gente mede. E o SLM é internamente quem assinou aquele SLA, como é que ele vai garantir de que aquele SLA vai ser cumprido. O que ele faz internamente e acompanha os seus indicadores, quer dizer, internos, na relação interna. E o gestor de segurança. E aí entra depois quem é o gestor de segurança num condomínio. Então, vamos deixar um pouquinho de lado isso. Mas você tem os desempenhos que você pode... vão variar muito de acordo com as características do local, as características do empreendimento. O ideal é você ter um número que efetivamente você consiga controlar, medir, depois controlar. O que é controlar esse desempenho? É você manter reuniões periódicas definidas a nível estratégico, ou seja, mensalmente eu vou fazer análise daquelas medições de desempenho com o supervisor que me atende naquela área, o supervisor daquele contrato, né? Contrato de manutenção, qualquer outro contrato. Manutenção de elevador, manutenção de portão, manutenção de motores, manutenção de todos os fatores críticos de sucesso que influem no desempenho, né, que afetam os fatores críticos de sucesso. Então, mensalmente, você fala a nível estratégico com o supervisor. A cada 3 meses, você sobe e vai conversar a nível estratégico, não tático, não operacional, com a nível gerencial. E, eventualmente, uma vez por ano, semestralmente, ou quando efetivamente houver uma crise, você começa a tratar a nível de diretoria, a nível... Qual que é a diferença do tático para o estratégico? Você tem... São 3 níveis, né? Às vezes você me pega de surpresa assim, o Tico passa na frente do Teco aqui e às vezes atrapalha. Você tem o tático, o operacional, tático e estratégico. Operacional é chão de fábrica, é o porteiro, é o líder, vai até o líder dos porteiros, vai até o líder É o dos cara que está vigilantes, executando. que é o cara que está executando. Esse é o operacional. O tático é o nível gerencial. É o que vai dar a ordem para o supervisor. Normalmente o operacional vai até o supervisor, né? Ele não toma decisões. O gestor, ele já tem um nível de tomada de decisão, maior liberdade. Os limites dele são diferentes. E o estratégico é a diretoria, né? Estrategicamente. Então, eu acho que eu devo ter me confundido quando eu usei essas palavras anteriormente. É longo prazo? Você tem, mais uma vez, tem aquele que não tem tomada de decisão nenhuma, não tem nenhuma liberdade, que é outra coisa que precisa corrigir. O porteiro não toma decisão. Ele executa, né? Ele só executa. Ele não tem liberdade de tomada de decisão. Então, você nunca treina ou capacita. É outra coisa quando se fala em treinamento. Primeira coisa, você capacita, depois você treina, depois você condiciona. O processo de treinamento, ele é contínuo. Não existe uma etapa só. Aqui todo mundo para naquela capacitação de 4 horas, né? 6 meses depois, ele não faz a menor ideia do que... Nem que você esteve lá durante 4 horas com ele. O que falta é isso. Quer dizer, capacita, treina, né? Exceto o Romário, que ele não gostava, mas até um Romário precisa treinar todo dia, cobrança de falta, passes, né? Sim. Coisas desse tipo. E depois, condicionamento. Condicionamento é o que tem de mais importante dos fatores para você obter resultados contínuos e de melhoria contínua. Onde entra o condicionamento? Você vai fazer os teus testes diários, você vai fazer simulados
internos, auditorias internas, por meio de simulados simples, ou você você deve, é recomendável, eu participei muito desses, com o brilhante Carlos Faria, né? Isso em hospitais, em condomínios horizontais, condomínios verticais, você fazer simulados que você dá data, hora e tudo, e você executa, e mesmo assim você efetivamente não atinge 100% dos seus resultados, e esse efetivamente é o melhor, porque não te dá consequência nenhuma. Os erros, as falhas e erros não resultam em consequência. Então, esses simulados é todo um processo de condicionamento. Eu volto a uma perguntinha interessante, que eu sempre faço. Qual o maior problema do porteiro? O maior problema dele? Para apresentar resultados. Eu acho. É que nunca acontece nada. Ele passa, às vezes, anos até acontecer um problema. Nós não temos um volume, efetivamente, não vivemos em guerra civil. Apesar da imprensa estimular muito isso, estimular o mercado, para que o mercado ganhe, invista, tá? Enxergando só roubo e furto, mas ele tem que ser testado ao nível de que ele passe a agir de forma automática. Ele não pensa. Então, como não acontece muito, mesmo ele sendo treinado agora, mas não acontece com uma certa frequência, quando precisar ele não tem essa reação rápida, né? Para a tomada de decisão, sendo que ele treinou faz tanto tempo, eu nunca esperei por isso. Por isso é importante esses simulados de intrusão, esses testes. Vários. E você vale lembrar, você tem uma gama grande, né? Você pode pegar o melhor morador para mim é o mais chato, é o mais intransigente, é aquele que é o condemônio, né? Esse eu gosto de trazer para mim, porque quanto mais problema ele criar, melhor é o resultado que eu vou ter na correção, no processo de ajustes internos, e aí eu consigo evoluir, né? Se eu só tenho pessoas mudas, o problema não é... Sim, não é falar. A pessoa que não colabora, só elogia, não reclama, não traz problema, né? Esse é o perigoso. Pacata, vamos colocar aquela pessoa pacata, que não tem problema. Né? Esse é o mais perigoso. Eu não tenho oportunidade de melhorar nada com ele, e eu sei que quando tiver uma pequena falha, eu vou ser crucificado. Então, e esses processos você testa com coisas pequenas, não necessariamente só a invasão. Porque eu lembro, você tem as outras 150. E se acontecer uma coisa, depois que já está lá dentro, né? E não é só a equipe de segurança, você tem que treinar e condicionar, capacitar, treinar e condicionar moradores. A gente fala isso, né? Isso é um plano anual. Aí nós estamos falando de gestão. Viu a diferença do zelador para o gestor predial? O zelador, no máximo que ele se preocupa é no nível operacional. O máximo que ele enxerga é o operacional. O gestor predial, ele já enxerga isso, ele precisa desenvolver, atualizar um plano permanente. Aí você tem planos permanentes diversos. Esses planos permanentes somados, qual é o nome que se dá para esse book? Para essa enciclopédia? Chama? Político? Não sei, agora... Plano Diretor de Segurança. Sim. O Plano Diretor de Segurança, ele é composto do somatório de todos os planos e mais os budgets e mais a parte interna. O gestor, ele vai fazer isso, ele vai usar a experiência dele, o desejo dele, as metas dele, os indicadores dele, voltados para melhoria contínua e o processo de qualidade. Isso e o condicionamento de moradores
você não dá ordem para morador. Você não... O desejo é que você faça com que as pessoas tenham adesão aos planos. Sim. Sem obrigação. Sim. A pior coisa, as pessoas não querem ser obrigadas a nada. Afinal, estou na casa delas. Né? Tá pagando aí. Meu amigo, você não perguntou nada hoje. E nem vai dar para perguntar. A única... Já deu o nosso horário. Que pena mesmo. Eu tô aqui esperando para ver se você não olha feio para mim ali. Ainda bem que ele é simpático, não vai olhar mesmo. Para finalizar, né, e a gente realmente encerrar, eu estava esperando você terminar logo a raciocínio, porque vale a pena. O pessoal ia brigar comigo depois. E para quem... E olha, nem dei recado hoje. Para quem acompanhou até agora, eu tenho certeza que gostou. E se você acompanhou, quer dizer que você já deixou o like. E aí, se não deixou, né, tá sendo lembrado agora. Aproveita para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou deixar o link do Facebook, onde o André compartilha o seu conhecimento lá também. Vale a pena vocês entrarem lá no grupo, acompanharem. Tem muita coisa bastante bacana. Realmente não tem um dia que não aparece algum alerta ali de informação que chegou. Então vale a pena vocês acompanharem. E para finalizar, quiser dar um recado, passar algo pro pessoal, fica à vontade. Para a gente poder... que possam efetivamente contar através do Facebook. Você tem lá 10 anos de experiência. O livro efetivamente tem a publicação dele esgotada. Estou buscando um bom patrocínio para sair aí uma nova versão, que é essa gestão no novo normal, né? O novo normal mudou significativamente as relações. E na contratação do serviço de consultoria, apesar da concorrência aqui do meu amigo, né, imbatível. A Ana falou a mesma coisa, tem condomínio pra caramba. Mas tem sinergia também, né? Eu já Forte participei sinergia. com e conjunto com todos os grandes hoje, né? Quer dizer, fiz trabalhos junto com o Marci, para ele e com ele. Fiz para o Eitan Magal, que é um dos que dominam e tem uma visão bastante diferenciada do conceito de gestão. Carlos Faria, que é magnífico. Eu vou esquecer de outros nomes importantes, né? Mas que até não gostaria, mas é que nesse momento, assim, quando a gente é meio que pego de surpresa para falar, não está no script, não está na colinha, mas são pessoas que foram fantásticas na minha formação, na minha condição, na evolução dos raciocínios. Vou encontrar meus dados de contato nessa página do Facebook, né, que é Condomínios. E agradecer demais esse privilégio de poder estar aqui compartilhando aí um pedaço, mesmo que só dessa uma hora, mas esperando que tenha sido bom o suficiente para ver outras vezes. Não, a gente espera sim poder contar contigo de novo, uma outra oportunidade, porque acho que tem... Muita coisa. A gente falou um pedacinho. Agora que a gente ia falar de condomínio, na verdade, né? Contamos muita gestão, história. Agora que entrou gestão, e dentro da gestão acho que tinha muita coisa para falar, que não vai dar tempo agora. Mas, beleza, meu amigo? Opa, é isso aí. Obrigado, cara. Obrigado, viu? André. Obrigado, professor. Pessoal, encerrando por aqui. Até o próximo Condo Talk. Valeu!